Hoje vamos fazer um Jornal da Manhã especial aqui, aproveitar que estamos na iminência da entrada do verão, a estação mais quente do ano. Temos já sentido nessas últimas semanas as temperaturas elevadíssimas e sempre nessa época, período de férias chegando, o pessoal quer aproveitar praia, sítio, enfim, ficar mais exposto ao sol. Mas temos que ter alguns cuidados com a nossa pele. Por isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou a campanha do Dezembro Laranja, justamente para falar sobre a importância, né, da prevenção, principalmente do câncer de pele, que é esse câncer que acaba mais afetando tanto homens quanto mulheres. E nesse ano tem como tema aí cada um com a sua prevenção. E para a gente falar sobre esse assunto, hoje recebemos aqui no estúdio a médica dermatologista, doutora Elisa Cubo, que vai nos tirar todas as dúvidas e, claro, trazer aqui orientações importantíssimas quanto a esta campanha. Primeiramente, doutora Elisa, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Jovem Pan. Prazer tê-la conosco nesta manhã para falar desse assunto tão importante de saúde pública, que é a questão do câncer de pele. Bom dia, doutora. Um bom dia e muito obrigada pelo convite e por poder conversar hoje com a população a respeito do câncer de pele. Ô, doutora, por onde começar, né? O tema de câncer de pele acaba sendo muito extenso, porque as pessoas acabam com a manchinha aqui, a manchinha lá, e por acabar atingindo todas as pessoas, o sol atinge a todos, né? Independente de classe, de tipo de cor de pele, o sol literalmente é para todos. Então, todos nós estamos expostos, né, aos raios solares. E por que foi criada essa campanha justamente nesse mês de dezembro? Justamente porque nessa época agora de chegar de férias, o pessoal vai para a praia, o pessoal fica mais exposto ao sol e os números que temos a nível de Brasil e de mundo são realmente preocupantes quando o assunto é câncer de pele? Com certeza. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou o Dezembro Laranja justamente para poder conscientizar a população a respeito da importância de se prevenir contra a radiação ultravioleta. Dezembro, janeiro, né, o verão, nós nos expomos mais. Existe, assim, né, uma incidência maior da radiação ultravioleta. E aí a importância de a gente começar a ter esses cuidados. Por isso, então, que foi criada essa data. É um período em que a parte de se conversar mais sobre isso fica mais evidente. Claro que quando as pessoas vão no meu consultório ou no consultório de qualquer dermatologista, a insistência que nós temos em realizar a fotoproteção é grande. Porém, não é todo mundo que consegue chegar até o nosso consultório, né? Então, por isso, a gente vem, assim, em várias mídias e tentando conversar e conscientizar a respeito disso. Até porque, aqui no Sul, nós temos pessoas com descendência europeia, com pele muito clara, com olho claro. Então, esse tipo de pessoas com peles mais claras tem uma chance maior no futuro de desenvolver algum tipo de câncer de pele. Daí a importância. Falar em porcentagem, dá para você ter uma ideia mais ou menos? Eu não sei, alguns números trazem a cada 100 mil habitantes, ou enfim, ou generalizando a população. Qual que é a média que temos de câncer de pele, principalmente aqui no Brasil, doutor? Então, assim, pelos estudos do Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, 33% da população pode desenvolver um câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais comum da população brasileira. Então, para você ver aí, né, a dimensão disso. Uma coisa que eu sempre falo, existem vários tipos de câncer de pele, que é o que a gente vai conversar ainda, mas um dos mais comuns, que é o carcinoma basocelular, se diagnosticado de uma forma muito precoce, o tratamento cirúrgico é curativo. Olha só, né? Interessante. Porque apesar de a gente falar câncer, né, uma palavra que tem muito estigma, é muito pesado, mas eu sempre falo, olha, eu estou te dando um diagnóstico de câncer de pele, porém, você está realizando o diagnóstico de forma muito precoce. Então, esse tratamento vai ser muito efetivo na tua vida, né, com chances de curas grandes. Então, tem como explicar como que se forma o câncer de pele especificamente, ou seja, ele dá algum sinal? Temos muitos cânceres que são silenciosos, né? E ele acaba muitas vezes se manifestando se a pessoa não faz a questão preventiva até de forma tardia, né?
na casa, como câncer de pele, algo mais visível, como que ele se desenvolve? Então, assim, é importante entender que a gente tem o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. Primeira coisa, o câncer de pele não melanoma é basicamente o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são os mais comuns. E aí a gente vai ter essa diferenciação por conta das várias camadas da pele. Então, dependendo do tipo celular que está sendo ali proliferado, a gente vai ter esses dois tipos. São muito comuns e estão muito relacionados com a exposição intensa ao sol. Não é o sol de hoje, é o sol lá da tua infância, da tua adolescência. Então, muitas pessoas hoje vão no meu consultório e eu pergunto, e aí, como que é a sua exposição ao sol? Não, hoje eu não pego. Falei, não, mas não é hoje que eu quero saber. Porque a tua pele, ela vai guardando todo o sol que você já tomou. Isso é um efeito cumulativo. Então, como que foi a tua relação com o sol quando criança e adolescente? Teve muita queimadura? Você ficou muito avermelhado? Então, tudo isso vai fazendo com que eu vá raciocinando e vendo o risco dessa pessoa ter futuramente um câncer de pele ou que já tenha. E aí a gente tem o câncer de pele melanoma. O melanoma, talvez vocês já tenham ouvido falar, porque é uma doença muito agressiva, tá? E aí sim, o melanoma, nós vamos ter a formação daquele tipo de mancha mais acastanhada, que segue a regra do ABCDE. Ou seja, se você tem uma mancha assimétrica, com bordas irregulares, com um diâmetro maior do que 5 a 6 milímetros, 2 ou mais cores, e uma evolução que está estranha, opa, ela era marrom e agora ela está marrom escura, ou então ela está ficando mais enegrecida. Isso já chama atenção para que possa ser um melanoma. Já os outros, o câncer de pele não melanoma, como o carcinoma basocelular, o espinocelular, eles não são manchas acastanhadas. Podem parecer uma bolinha avermelhada, às vezes a pessoa acha que é uma verruga, entre aspas, pode ser uma espinha que não cicatriza. Então, lesões que surgem na tua pele, principalmente em áreas expostas ao sol, que estão sangrando, que estão aumentando, que não está legal, que está te chamando a atenção, procure, então, seu médico dermatologista para essa avaliação. Então, não especificamente, ela precisa, essa mancha, doer, principalmente o não melanoma, Não. né? Que é, pode ser, uma espinha, às vezes a espinha tem aquele incomodativo dela, né? Então, ela não necessariamente precisa sentir dor. Não sente dor. Muitas vezes não vai sentir dor. E muitas vezes as pessoas acham que é só mancha marrom. Que o câncer de pele vai ser só uma mancha marrom, não. Às vezes é uma mancha avermelhada, inespecífica. A pessoa nem dá bola, tá ali e pode ser um câncer de pele. Olha só. Então, vamos dizer, de forma um pouco mais, uma linguagem um pouco mais médica, como se essas células, elas criam um aumento descontrolado ou elas se destroem, que ela acaba causando esse câncer? Aumentam de forma descontrolada. E aí vai surgindo o tumor. Ah, olha só. Bom, a senhora falou no começo, principalmente da nossa população aqui do Sul, né, por ser, na sua grande parte, descendente europeia, então, pessoas pele branca, olho azul, e aí começo a ficar preocupado. São as pessoas que são mais propensas, né, a poder desenvolver um tipo de câncer. Mas 33% da população brasileira, num país que a gente tem aqui, enfim, né, um país bastante tropical, né, diversos tipos de peles, acaba sendo bem elevado. As pessoas de pele mais escura, as pessoas morenas, elas também têm essa probabilidade de desenvolver tanto o não melanoma como o melanoma? Também tem. Uma menor incidência. Sim. Mas elas também podem ter carcinomas, melanomas, isso também pode acontecer. Outra dúvida também, é claro, a gente agora pega nessa época do ano, por exemplo, agora, o tempo está nublado, a gente está na época mais quente, fugindo um pouco do verão, primavera, temperatura um pouco mais amena. Esse tempo, assim, mesmo que nublado, sem a presença do sol, a gente deveria estar se protegendo com, enfim, um protetor solar, alguma coisa? Ou esse tempo, assim, fica menos agressivo para a pele, doutora? Não. O protetor solar deve ser utilizado todos os dias. É o que eu sempre falo. Faça chuva, faça sol, saindo ou não de casa,
você tem que caprichar no protetor solar. Pelo menos 2 vezes ao dia. Ou seja, de manhã quando você acorda, quando você faz a tua rotina de lavar o seu rosto, usar já o protetor solar e depois do almoço reaplicar. Isso assim, ó, é um mínimo, né? Se a pessoa está na praia, piscina, está com uma outra rotina de exposição ao sol, aí sim você tem que aplicar a cada 2 horas, a cada 3 horas. Então tem que praticamente, principalmente no mundo feminino, tem que ser a maquiagem do dia. Tem que fazer parte do kit de Não maquiagem. só feminino, para todo mundo. Sim, Isso. sim. O que eu enfatizo assim, né? A gente não escova os dentes todos os dias para evitar cárie, para evitar tártaro. A gente tem que passar protetor solar todos os dias para evitar câncer de pele. Então isso é uma luta diária. Minha luta diária para eu conversar com os meus pacientes. Por quê? Porque a gente precisa ter essa consciência de começar a utilizar, né? Não desde criança a gente é acostumado a escovar os dentes. Por que não passar protetor solar? Hoje eu vejo as mães mais conscientes, já desde criança, aplicando protetor nos filhos, né? Então, eu acho que assim, é algo diário, né? É um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, mas que agora sim a gente já tem uma resposta um pouco melhor. Eu vejo já as pessoas se preocupando mais. Isso que eu ia comentar agora. Talvez esses números tão elevados que temos de cânceres, principalmente aqui no Brasil, seria justamente por essa questão cultural, ou seja, de crescermos, porque hoje a gente tem um pouco mais de informações, a gente está levando aqui através do rádio, né, mas antes, eu pelo menos na minha infância, 30, 40 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso à informação e não era algo que era tão bem explicado assim. Então a gente cresceu, entre aspas, meio largado, né? Ou seja, saía principalmente quando é mais novo. Criança, adolescente, sai jogar bola, enfim, volta para casa igual um camarão. Sim. Talvez essa falta de informação é que temos números tão altos de cânceres hoje no país? Também. Mas é bem isso que você falou, né? Antigamente não tinha também essa informação, mas também não tinha o protetor solar. Eu, na minha infância, lembro que quando começou a ter o protetor solar, era um específico, e o FPS que ele veio, o fator de proteção solar, era de número 6. Nossa. Né? Hoje a gente preconiza, a sociedade brasileira, pelo menos um FPS 30, né? Ou 50, mas eu lembro quando eu era criança, não tinha muita informação, realmente a gente tinha, né, as mães também, as nossas mães não tinham essa informação. Sim. E a gente ficava ali, né? Mas eu lembro até hoje que quando surgiu o protetor, né, eu não sou tão nova assim, então ali o FPS era um FPS 6, ou seja, também não protegia nada, né? Sim, acredito que também a questão até de valores, talvez não era tão acessíveis. Não, né, era pra acessível, era um produto caro também. Realmente. Uhum. Falando nessa questão de fator, né, o FPS, a gente vê hoje no mercado vários, né, 30, 50, 70, 100. Como faço para saber qual que é o fator de proteção solar ideal para a minha pele, doutora? Então, pela sociedade brasileira, eles preconizam um FPS pelo menos número 30. Tá? Que vai ter uma fotoproteção boa. Atualmente, a gente já começa a tentar aumentar um pouquinho mais esse FPS, para pelo menos um FPS 50. Tá? Lembrando que quando você compra um protetor solar, é muito importante você ver na embalagem tanto o FPS, que é o fator de proteção solar, que vai te proteger da radiação ultravioleta do tipo B, mas que também tenha ali na embalagem o PPD, ou seja, para a proteção contra a radiação ultravioleta do tipo A. Ambas estão relacionadas ao surgimento de câncer de pele. Então, por isso que o protetor solar, na essência, ele precisa ter essas duas informações. Olha só. Eu agora há pouco falei sobre a questão de maquiagens, né? Fazer parte da questão da bolsa feminina. Mas a gente vê hoje já no mercado muitas maquiagens que constam lá, né? Já tem a proteção no fator de proteção solar. Essa proteção que vem nessas maquiagens, principalmente voltada ao rosto, elas são suficientes? Dá para confiar só nelas? Ou é melhor... Geralmente, o que vem na maquiagem é um FPS 15, que é muito baixo. Então, eu não indico. Eu geralmente falo, olha, você quer usar sua make? Não tem problema.
Mas primeiro capriche num protetor solar sem cor. Até porque, quando a gente fala no FPS 50, 70, enfim, a gente está levando em consideração a quantidade certa. Não adianta nada você só de colocar um pingo, né, do protetor no teu rosto. Aquilo não vai te proteger em nada. Então, a quantidade certa, por exemplo, para rosto, seria o dedo paz e amor, cheio de protetor. Essa é a quantidade certa para você ter um FPS 50, por exemplo, na tua pele. Ah, é rosto e pescoço? Então, são 3 dedos cheios. E com a maquiagem, ou seja, com a base ou um protetor com cor, você não consegue passar tanto. Porque aquilo fica muito artificial, né? Então, é uma base com cor. Então, o ideal mesmo é caprichar na quantidade de um protetor sem cor e aí uma segunda camada com o seu protetor com cor numa menor quantidade, né? Ou então na tua maquiagem que você gostaria de utilizar. É sempre perguntar agora, né? Como passar o protetor solar? Em que áreas? Enfim, nós devemos passar no corpo todo ou só nessas áreas que ficam expostas? Geralmente o rosto, aqui a parte da nuca e os braços. No nosso dia a dia, geralmente mais em áreas expostas, né? Agora, claro, se você vai para a praia, piscina, aí é o corpo todo. Para homem, eu acho muito importante enfatizar no dia a dia de utilizar também nas orelhas. Porque a mulher ainda tem a vantagem do cabelo que faz a proteção, né? Então aqui, ó, essa região, raramente a mulher vai ter um câncer de pele. Agora, os homens, muitos têm câncer de pele nessa região aqui. Então capricha não só no rosto, mas também nas orelhas. E se o homem for careca, também tem que aplicar no couro, tem que usar um chapéu. É isso que eu ia perguntar também agora, é a questão, o chapéu ou o boné, ele serve mesmo como uma proteção? Ou ali é só mesmo algo, como diz, só para dizer que tem ali, que algumas pessoas acabam dizendo, vai sair, não esqueça de levar o boné. E a pessoa acaba só sendo com o bonezinho, assim, muitas vezes sem outro tipo de proteção auxiliar. Só isso ajuda? Em primeiro lugar, a gente tem que ver o material, né? E que, dependendo, por exemplo, nylon não protege nada. Nada. 95% da radiação passa pelo tecido. E, em segundo lugar, verificar também essa aba. O boné só vai proteger, vai fazer um pouquinho de sombra no rosto. Mas não é um artifício muito bom. A viseira ajuda bastante, dependendo da aba da viseira, ela protege bem tanto o rosto quanto essa região do colo. Porém, o couro fica à mostra e pode queimar o couro cabeludo também. Então, o ideal é um chapéu com um bom tecido, que daí já faça a proteção. A palha em si também não vai proteger, né? É charmoso, mas não protege muito. E a gente vê bastante o homem do campo, né? Usando o chapéu de palha, né? Sim. E ficam expostos lá, muitas vezes. É o trabalho mais braçal, no campo aberto, são plantações, não sem uma sombra por perto. E até falar nisso, tem como a gente saber até se é no meio urbano ou se é no meio rural os maiores números de casos de câncer, ou é meio parelho? Não. É bem maior na população do campo, né? Justamente por causa disso, porque geralmente só sai com o chapéu, achando que está protegendo. Assim, claro que, né, eu tenho a experiência do meu consultório. Sim. Mas, desde a época da residência, eu fiz a minha residência no Hospital de Clínicas. Então, as pessoas do interior que vinham para o ambulatório de câncer de pele, a grande maioria era do interior, né, que não tinham acesso na cidade e vinham para a capital. Câncer de pele. E aqui no meu consultório também, as maiores, os diagnósticos que eu faço, e eu faço toda semana muito diagnóstico de câncer de pele, são de pessoas que trabalham na lavoura. Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado, né? Que são pessoas que têm um trabalho nobre, né? Estão ali todos os dias ali na luta, né, se preocupando se o milho, se a soja, se a terra, se chove, se não chove. Mas a pele dessas pessoas está muito exposta. E o câncer de pele realmente sempre tem alguma coisa, alguma lesão que a gente precisa diagnosticar.
infelizmente. Realmente. Bom, a gente falou sobre proteger, né, a pele e no rosto em si, uma parte, um membro nosso fica bastante exposto, são os lábios. Então a gente quase não passa protetor solar nos lábios em si. Os lábios também devem receber essa proteção? Sim. A gente tem os protetores labiais, com FPS desde o 15, 30, 50. O ideal é 30 para mais, né? Mas hoje em dia tem até. E é importantíssimo também utilizar, porque podemos ter aqui tanto lesões pré-cancerígenas, né? Tipo uma queilite actínica, que a gente chama, que é um dano importante ali da pele do lábio. A pessoa começa a ficar com o lábio mais esbranquiçado, descamativo, até um câncer de pele, como um carcinoma espinocelular nessa região. E aí precisa fazer cirurgia. No inverno a gente usa muito a manteiga de cacau. Isso. Para a questão de proteção, a manteiga de cacau não resolve. Ele vai hidratar. Mas existem produtos específicos hoje na farmácia que você encontra ali e que você vai tendo que utilizar várias vezes ao dia. O Jornal da Manhã especial desta terça-feira para a gente falar sobre o câncer de pele. Estamos na campanha do Dezembro Laranja. Muitas vezes você escuta falar Dezembro Laranja, tá? O que significa isso? Então a gente vai estar aqui já nesta manhã explicando melhor sobre esta situação com ela que entende tudo sobre o assunto, a doutora dermatologista, a doutora Elisa Cubo, que aceitou nosso convite e veio aqui nesta manhã. Daqui a pouquinho ela vai passar aí também seus endereços, seus contatos, para que você também possa, né, obter uma informação, uma consulta sobre especificamente o seu caso. A gente está fazendo aqui uma geral, né, um panorama geral, mas de repente se tiver algo mais específico, o pessoal que nos acompanha pela internet, quiser utilizar o campo dos comentários para fazer alguma pergunta, dentro, é claro, do que o horário nos permite, a gente pode estar aqui repassando a doutora. Doutora, a gente falou já alguns sobre os tipos de cânceres aqui no bloco anterior, né, método de prevenção. Fatores de risco, então. Pessoas que pele branca tem uma chance maior. Casos históricos na família, também as pessoas têm que ficar atentas, como tem outras doenças que teve um câncer, um tipo de câncer na família, tem que ficar atento. No caso da câncer de pele também? Também. Posso falar aqui sobre os fatores de risco? Pode, fica à vontade. Então, em primeiro, ter alguém na família que tem ou já teve um câncer de pele. Em segundo lugar, já ter tido muitas queimaduras de sol durante a vida. Então, dos meus questionamentos, já ficou muito camarãozinho na infância, adolescência? Isso conta muito. Tem muitas sardas ou pintas no corpo. Ter a pele muito clara, do tipo que sempre queima no sol e nunca bronzeia. Né? Já ter tido câncer de pele e pessoas com mais de 65 anos, até porque essa idade é porque já também teve muita exposição ao sol, tá? E aí, quando a gente fala não só no quesito sol, mas também em histórico familiar, é principalmente pensando no melanoma. Então, o familiar, se você tem algum familiar que já teve esse diagnóstico de melanoma, que é um câncer de pele que tem uma alta letalidade, é importante que os familiares diretos passem por consulta para check-up da pele. Para quê? Para procurar se tem alguma lesão suspeita. Porque aí o diagnóstico é precoce e a chance de cura daí é mais de 90%. Então, isso é muito importante. Então, melanoma na família. O pai teve melanoma. Os filhos todos têm que verificar isso. E os irmãos dessa pessoa. Passar por avaliação. Para a gente procurar realmente se tem alguma mancha. E fazer também até o registro fotográfico para anualmente fazer as comparações. Se está indo tudo bem. Bom, especificamente do melanoma, né? Então o pessoal acha, eu tenho uma mancha na pele, ou o pessoal chama de pinta de beleza, ou como diz, né, a pinta da Angélica, né? Lembra que é tão tradicional, assim, como ficou conhecida, assim, né? Talvez usando uma figura pública, né? Essa mancha, assim, tem essa mancha de nascença. Realmente é só uma mancha de nascença, ou desde ali essa pessoa tem que ficar se preocupando a vida toda com aquela mancha que nunca fez nada? Nunca doeu, nunca tem nem... Ela acha que é só uma mancha, uma pinta de beleza ou uma mancha de nascença.
isso já é um sinal ou de repente, porventura, é de fato só ali, onde diz aquela marquinha esbelte da pessoa? Não, o ideal é esses névoos congênitos que a gente chama, que a pessoa já nasce com essa mancha. E ela pode ser pequena, média, grande ou gigante. Existem vários tamanhos aí, sabe? Mas é importante no névoa congênito, não há necessidade de retirar nem nada, mas o acompanhamento anual é importante, até para verificar como que está indo essa mancha. Se ela está crescendo, se ela não está crescendo, se ela está evoluindo, isso é muito importante. Então, pessoas que têm névoos congênitos, ou seja, o que é isso em palavras, né, normais, de leigo? São manchas que já nasceram contigo, tá? Que a tua mãe falou, olha, você nasceu com essa manchinha ali na coxa, ou aqui na barriga. E é importante, então, fazer esse acompanhamento anualmente. Ah, sim. Outro detalhe também, a gente muitas vezes fala, evite exposição ao sol das 10 às 16 horas. Só que no verão, às vezes, é 18 horas, as temperaturas estão acima dos 30 graus. Esse horário mesmo ele é específico e por que foi escolhido esse horário entre 10 e 16 horas? Às vezes é 6 da tarde, principalmente no verão, que demora um pouco mais a escurecer, os termômetros ainda estão acima dos 30 graus. Esse cuidado, ele deve ser só nesse horário ou então ele tem uma explicação o porquê que desse horário que a gente deve evitar tomar sol? Ah, boa, boa. O que acontece é que a gente tem a radiação ultravioleta do tipo A e a do tipo B. A do tipo A, ela é contínua durante o dia. A do tipo B tem essa variação mais intensa nesse período. Então, por isso que se orienta entre 10 da manhã às 4 da tarde, que se evite a exposição ao sol por conta disso, por conta da radiação ultravioleta do tipo B, que fica mais intensa. Porque a A já está ali, né, de forma contínua. Só que esse ano, todo ano a campanha do câncer de pele tem um nome, né? E esse ano é cada um com a sua prevenção. Por quê? Para lembrar também que o Brasil é um país enorme. E 10 da manhã às 4 da tarde é aqui no sul. Agora, 10 da manhã às 4 da tarde não é no Nordeste. Porque no Nordeste a gente vai ter uma incidência ali mais perpendicular da radiação ultravioleta, a gente vai estar mais perto da linha do Equador, e, além disso, então, o sol mais intenso vai ser ali das 8 da manhã até umas 3 da tarde, mais ou menos. Porque 5 da tarde lá já está escurecendo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, depende do lugar onde você está, tem que verificar, né, todas essas condições, não é assim fixamente que a gente vai sempre ter 10 da manhã às 4 da tarde. E uma outra coisa que eu acho muito importante dizer é que tem pessoas que acham que passou o protetor solar, pode ficar no sol. Não, gente. É passar o protetor e evitar também de ficar no sol, né? Às vezes a pessoa tem aquela, como eu posso dizer, sensação, né, de que está protegida. Sim, sim, como se fosse um escudo ali. Como né? se fosse um escudo, e não. Né? Então, Olha a gente só. tem que se proteger. Doutora, quando a gente é pequeno, principalmente quando é criança, né? Você vai tomar um sol muito branco, vai tomar uma vitamina D. O sol também, ele faz bem também, mas em que período eu devo tomar esse sol? Quando que ele é favorável para mim? E essa história de vitamina D, de fato, a luz solar, ela fornece esse tipo de vitamina? Quando a pele ela é íntegra, uma pele hidratada, uma pele boa, a gente vai ter a produção da vitamina D com a exposição à radiação ultravioleta. Só que a radiação ultravioleta que incide na nossa pele e que é capaz de produzir a vitamina D de uma forma boa é a do meio-dia. Então, não tem como o dermatologista, pelo menos, falar tome sol para produzir vitamina D. Nunca, não tem como, entende? Por quê? Porque eu vou estar orientando a ficar se expondo ao sol. Para os meus pacientes, eu falo, olha, vamos suplementar. Ainda mais uma pessoa que já teve um histórico de câncer de pele, nunca vai ficar tomando sol para produzir vitamina D. Então, eu falo, vai suplementar, vai tomar comprimido de vitamina D, mas não vai ficar no sol.
E as crianças, hoje em dia, os pediatras, eles já também suplementam, né? Então, essa história de ficar no solzinho, não... O sol, assim, a gente não é contra o sol, meu Deus do céu, né? O sol ele deixa o nosso humor melhor, não é verdade? Um dia ensolarado é totalmente diferente de hoje que está meio nublado. Mas a gente tem que só tomar cuidado com relação a ele. Excelente. Doutora, bom, temos as partes do nosso corpo ficam expostas ao sol, né? Elas podem ter, então, uma probabilidade bem maior de ter um câncer de pele. Mas, porventura, uma parte do corpo que ela não fica exposta ao sol, né? De repente, uma parte mais na região mais íntima, virilha, uma parte que não fica exposta ao sol. Existe também o perigo de desenvolver câncer de pele nessa região que não fica exposta? Sim, sim. Então, por isso que eu enfatizo as pacientes e os pacientes, as pessoas em geral, porque muitas pessoas não se conhecem. E é muito importante esse autoconhecimento, não só com relação à parte psicológica, enfim, mas ao corpo, ao seu autoconhecimento corporal. Então, você se avaliar, você se ver no espelho, você começar a visualizar também as suas partes íntimas, para ver, opa, surgiu uma manchinha aqui. Não tinha essa mancha nessa região. Então, em região genital, tanto feminina quanto masculina, pode-se se desenvolver câncer de pele. Ah, mas só em pessoas, então, que frequentam praias de nudismo? Não. São pessoas que nunca tomaram sol nessa região. Mas nós temos células da pele que podem, por algum motivo, começar a se proliferar e formar algum tumor naquela região. Olha só, interessante, viu? Outra coisa que também a gente vê muito comum, né? Principalmente o pessoal aí que trabalha mais diretamente, o pessoal guarda-vidas, surfistas, eles usam muito uma camisa manga longa, que chamam ali, né? Uma segunda pele, alguma coisa assim. Aquilo de fato protege? Protege. Então, assim, atualmente, nós temos roupas com uma tecnologia de fotoproteção, né? É FPU, daí. Fotoproteção ultravioleta. E aí, não é que a roupa tenha o protetor químico junto. É a tecnologia da trama desse tecido, é feito de uma maneira que vai proteger a tua pele do sol. As nossas roupas comuns, elas não nos protegem do sol, tá? Então, no máximo vai ser um FPS 10, 15. Já essas roupas realmente específicas, elas começam a proteger a partir de um FPS 50. Por isso que eu até oriento, quem não gosta muito de ficar aplicando o protetor, né, no corpo, então utilize essas roupas. E são roupas específicas mesmo para entrar na água. Então não vai ficar pesado nem nada, vai proteger a tua pele do sol e depois que você sai, fica leve assim esse tecido, sabe? Olha só, e dura muito se você lavar bem. Ah, então é muito interessante, né? Bom saber, dá para usar até no dia a dia. Você compra usar no dia a dia. O pessoal trabalha no motoboy, o pessoal que fica exposto, né? Seria interessante que hoje os preços também são bem mais acessíveis, isso. Né? No tipo de... E aqui na cidade tem, né? Não vou citar nomes, enfim, mas assim, na cidade já tem também roupas com fotoproteção. Então, tá ficando muito em voga tudo isso, né? Se proteger está cada vez mais fácil, digamos assim, mais acessível. Mais acessível. Né? Uhum. Bom, doutora, falando da questão do câncer de pele, como que é feito esse diagnóstico? Ele tem que ser realmente esse acompanhamento ou a pessoa já chega no consultório, às vezes num caso, obviamente, uma situação que a pessoa não deu muita bola no começo, já chega com câncer de pele. A partir dali, foi diagnosticado com câncer de pele. O que fazer? Quais são os tratamentos disponíveis hoje? Então, o que acontece? A pessoa chega, tem alguma lesão suspeita, biópsia para avaliar. Biópsia é uma retirada, um procedimento cirúrgico em que a gente retira um fragmento dessa lesão, vai para análise, para estudo anatomopatológico. Confirmado essa lesão, veio como um carcinoma basocelular, por exemplo, aí a gente vai fazer o procedimento cirúrgico.
Dependendo da localização e dependendo do subtipo do carcinoma, existe a cirurgia convencional, em que a retirada de uma ampla margem de segurança, ou, atualmente, a cirurgia micrográfica de Mohs, que é o padrão ouro para alguns tipos de carcinomas em locais específicos, é o que a gente chama em locais especiais. Por exemplo, você ter um câncer de pele na ponta do nariz é muito diferente de você ter um câncer de pele na bochecha. Então, na bochecha, por exemplo, a gente tem bastante tecido ainda. Na ponta do nariz, a gente quase não tem tecido para fazer um retalho, um enxerto. Então, por conta disso, por ser uma área nobre, especial, bem centro da face, o ideal seria até a cirurgia micrográfica de Mohs, para retirar o mínimo de tecido possível, porque daí ele vai poupar tecido saudável e retirar 100%, visualizando 100% das margens, isso no mesmo dia da cirurgia. Olha só, esses procedimentos, eles estão ao alcance da população através do SUS ou são todos procedimentos que, de fato, a pessoa tem que ali, de forma mais na rede privada? A cirurgia convencional via SUS. A cirurgia micrográfica, aí geralmente é mais em redes privadas. Claro, a pergunta todo mundo quer saber, né? Dói fazer uma cirurgia dessa? A dor é mais a anestesia, né? Depois é tudo tranquilo. E o pós-procedimento também, né, é tranquilo, sabe? Claro que vai depender muito também. Eu sempre gosto de personalizar, né? É muito da sensibilidade de cada um, do local de acometimento do câncer, né? Como que está a pessoa, tudo isso vai interferir também, tanto no pré-operatório quanto durante a cirurgia e no pós. Pessoa que já teve um câncer de pele, fez o procedimento cirúrgico, hoje encontra-se bem. Essa pessoa, ela é aconselhável evitar-se no sol? Existe risco desse câncer voltar? Se esse câncer de pele foi retirado de forma adequada, a chance dele retornar é mínima. Mas o que eu sempre oriento, quem já teve um câncer de pele pode ter outros cânceres de pele. Por quê? Porque a pele já tomou muito sol. Então, eu tive um câncer de pele aqui no ombro. Tudo bem, retirou tudo, margens livres, está tudo certinho, 1 ano de tratamento, de acompanhamento, mas é uma pessoa que me fala, que a pele dela me fala, olha, eu já tomei muito sol nessa vida. Então, a gente vai tendo que ficar de olho para verificar se não vai surgir algum outro câncer durante a vida dela. Outra questão do câncer de pele, só o sol pode ser um causador de câncer de pele? Por exemplo, a pessoa, às vezes, porventura, não foi criada de uma forma que não ficou tão exposta ao sol, mas em algum momento da vida ela sofreu uma queimadura de 2º até 3º grau. E essa área lesionada, ela pode se tornar câncer algum dia? Pode também. Então, assim, queimaduras, alguma cicatriz, enfim, pode futuramente se tornar um câncer de pele. Então, não é só a parte do sol. E a exposição também a alguns químicos também pode predispor a câncer de pele. Pessoas que são transplantadas, principalmente as transplantadas renais, têm que ter uma avaliação também periódica, porque pode desenvolver câncer de pele devido ao uso dos medicamentos imunossupressores que elas fazem. Nosso bate-papo hoje é sobre a campanha do Dezembro Laranja. Doutora Elisa Rubo, médica Cubo, está aqui no estúdio para falar sobre esse extremo assunto. Por que a gente fala extremo? Porque, como falei lá no início, todo mundo está exposto principalmente à luz solar. E a doutora Elisa Cubo, médica dermatologista aqui na nossa região, ela está nos tirando muitas dúvidas, e é importantíssimo. E se de repente a gente falou alguma coisa ao longo do programa que você ficou ainda mais com a pulga atrás da orelha, não se preocupe. Primeiramente, procure um especialista. Claro, procure a doutora Elisa, já. A gente vai trazer aqui os detalhes, então, consultório dela, contato, como você faz para agendar. Doutora, a gente estava conversando aqui rapidamente, fora do ar, né? A gente está falando, puxa, como eu posso saber, né? Poxa, no meu caso, branco, olho azul, né? Aí você tô lascado.
Mas ele disse que tem no próprio site da Sociedade Brasileira de Dermatologia existe um quiz, podemos chamar assim, e lá eu posso saber se eu posso... Quais são as minhas chances, mais ou menos, de desenvolver um câncer, seria isso? Isso. Então, assim, você pode acessar o site, né, o sbd.org.br, e ali tem o Calcule o Risco de Câncer de Pele. São 11 perguntinhas, você vai respondendo, e ali ele vai falar, olha, você tem um baixo risco, um moderado ou um alto risco para desenvolver câncer de pele. Posso falar da minha resposta? Pode. Então, o meu eu preenchi. Eu já tomei muito sol na adolescência, né? Eu não era ainda médica dermatologista na adolescência. E aí, tomei alguns torrões e isso fez com que eu aumentasse a chance de risco para ter um câncer de pele. E, além disso, eu tenho um histórico familiar, né, de câncer de pele. Então, o meu questionário, o meu cálculo foi de alto risco para câncer de pele, de desenvolver. Por isso que eu tenho que tomar medidas fotoprotetoras. E é importante entender que medida fotoprotetora não é só passar protetor solar. É evitar os horários de risco, utilizar o protetor, utilizar óculos com fotoproteção, com proteção ultravioleta, né, e não ficar ali exposto ao sol, lagarteando, que a gente chama, né? Não dá. Tem uma outra coisa que a gente também falou aqui rapidamente fora do ar, né? Pessoas, principalmente pele branca, quando ela vai à praia, principalmente, ela não pega um bronze, ela fica vermelha, camarão. Por que isso ocorre, principalmente com o pessoal com a pele branca? Poxa, é injusto. Pois é, porque é o seu tipo de pele. A gente tem uma classificação até de Fitzpatrick, em que classificamos a pele, fototipo 1, que é o mais clarinho, até um fototipo 5, que é uma pele mais escura. E aí, os de fototipo mais baixos realmente têm essa predisposição, né, a se queimar, nunca se bronzeia. Então, eu sempre falo, você nunca vai conseguir se bronzear. É importante, então, ter essa conscientização, porque sempre que você for para a praia, você vai se queimar. E essas queimaduras, de forma frequente, vão aumentar o teu risco de câncer de pele no futuro. No mercado, a gente encontra bastante o óleo bronzeador. Isso é indicado utilizar? Tá? Não, nunca. De forma alguma. E bronzeamento artificial? Muitas pessoas também. acabam ainda... quando eu não consigo pegar uma cor na praia, eu vou para... Pois é, não. Também você vai estar semeando aí um câncer de pele no teu corpo, né? E eu já tive alguns casos de mulheres novas, 30 anos de idade, com câncer de pele no nariz. Nossa. Que é uma região, né, complicada de se fazer uma reconstrução. Uma mulher muito bonita, mas com câncer de pele porque utilizava a câmara de bronzeamento. Então, nesse caso, é melhor ficar sem a marquinha de bronzeamento e cuidar bem da saúde da pele, para você ter uma pele mais saudável, digamos assim, do que trocar por esse risco só por causa de uma marquinha. Isso. Né? Que geralmente é uma questão mais, não sei, né? Cada pessoa, é claro, é ser livre para se sentir Ou bem. Ou utilizar altos bronzeadores, né? Que daí seriam aquelas marcas em que você aplica, né? Uhum. São produtos mais hidratantes, mas que vão colocando um pouquinho de corzinha na tua pele, sem você ficar se expondo à radiação. Excelente. Bom, então, Elisa, passou uma hora muito rápido aqui, mas tenho certeza que muita gente nos acompanha pela internet ou pelo rádio. De repente, pode ter ainda alguma dúvida, alguma coisa. Você tinha que ter falado aquilo, ter falado isso. Nosso tempo também é curto, né? Não dá pra gente ficar aproveitando a doutora fazer toda essa consultoria em apenas uma hora. Quem quiser obter mais informações, quem quer ter, então, uma resposta específica para o seu caso, onde eu encontro, doutora Elisa? Eu posso passar o número do WhatsApp? Pode, deve, doutora. É o 42 999 50 6201 para agendamentos e o meu consultório fica na IMED. Então, entre em contato com a doutora Elisa, se eu não conseguiu pegar aí, pode deixar nos comentários, a gente vai estar passando para você também. Redes sociais, a senhora usa? Sim, o Instagram, @DRAElisaCubo, pode me seguir também. Então, siga a doutora lá, que tem com certeza bastante material para você estar falando sobre esse tema tão importante. Ô, doutora, tem alguma coisa em específico de extrema importância que porventura passou aqui batido, a gente não falou?
pode ficar à vontade e desejar. A gente agradece a sua participação. Os nossos microfones da Jovem Pan estão sempre à disposição. Quando a gente fala de pele, hoje a gente falou especificamente sobre câncer, mas dentro da sua área eu tenho certeza que existem muitos outros temas relacionados à pele, e já fica um convite para uma próxima conversa aqui com a doutora. Doutora, fica à vontade e mais uma vez muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês e com a população. Eu acho que é isso, a gente enfatizar mais o cuidado com a pele. É o nosso maior órgão, então a gente precisa realmente cuidar dele. É a nossa roupa mais importante, né? Que protege a gente do nosso meio ambiente. Então, cuidar bastante da nossa pele, utilizar muito protetor e não ficar se expondo tanto ao sol.